Olá, nessa videoaula iremos falar sobre algumas particularidades dos nodes. Pois bem, então, novamente vamos utilizar a cena do Bully, clicamos sobre ele e vamos atribuir a este objeto um novo material. Então, criamos o material. Aprendemos em aulas anteriores que podemos simplesmente movimentar esse grupo de nodes colocando o botão esquerdo do mouse sobre eles e também fazer o aumento ou a diminuição de suas dimensões colocando o cursor do mouse sobre uma de suas extremidades e, ao se abrir essa seta dupla, nós podemos fazer a movimentação dessa seta e, consequentemente, a alteração de seu tamanho. Muito bem. Vamos adicionar um novo node, por exemplo, vamos colocar em shader um do tipo glass e um mix. Ao colocarmos esse novo node sobre esta ligação, automaticamente o diffuse se liga a este. Para fazermos a união do próximo, basta que coloquemos o cursor do mouse sobre esta saída e arrastemos com o botão esquerdo do mouse pressionado até essa nova entrada de shader. Pois bem, podemos fazer algumas considerações interessantes. Por exemplo, a este novo node que adicionamos em nossa cena, se desejarmos remover a ligação deste node com os demais, nós simplesmente podemos utilizar o atalho Alt+D e a sua ligação ela é desfeita. Dar o Ctrl Z. Podemos também usar o comando Ctrl X e deletar este node do nosso Node Editor. Então veja a diferença. O Ctrl X ele deleta esse node do nosso editor e o Alt D simplesmente o remove da ligação, mas ele ainda permanece no editor de materiais. Pois bem, podemos também fazer a modificação do nome desses nodes. Neste pequeno painel lateral direito, na aba Node, temos o nome dele, que é o Diffuse BSDF. Podemos modificar o nome que aparece aqui no label ou etiqueta dele que o identifica para facilitar o nosso trabalho, né? Quando nós configurarmos novos materiais. Então, posso dar a ele o nome de, por exemplo, teste. Vou usar o nome teste e automaticamente é atribuído o nome teste a ele. Podemos clicar sobre esse e damos o nome a ele de vidro, por exemplo. E automaticamente a etiqueta vidro aparece. Se você desejar também fazer a modificação, veja que todos eles têm mesma cor padrão. Nós podemos fazer modificações na coloração de cada node. Então, podemos simplesmente vir em Properties, Inputs, Color e dar uma coloração a esse... Opa, perdão, não aqui. Podemos vir em Color, ativar o Color, clicamos sobre o campo de cor e vamos escolher uma cor para ele. Por exemplo, vidro, damos uma coloração rosa, em teste ativamos Color e daremos aí uma coloração verde. Em Output, podemos dar uma coloração azul e por aí vai. Então, essa é uma forma da gente poder organizar o nosso trabalho. Além disso, vou colocar aqui novamente um Mix Shader. Além disso, podemos também organizar os nossos nodes segundo frames ou quadros de identificação. Então, para fazer isso, podemos simplesmente vir aqui
nesse pequeno sinalzinho de mais, vamos em Layout e vamos escolher a opção Frame. Ok? Automaticamente um frame ou um quadro é adicionado ao nosso editor. Podemos aumentar as suas dimensões, como você pode ver, e arrastar alguns nodes para cá. Automaticamente, esse node se insere a esse quadro. Ok? Podemos fazer o mesmo aqui. E, como você vê, ao movimentarmos agora estes nodes, o frame ele se ajusta automaticamente à configuração, ao posicionamento desses nodes no nosso editor. Então, é muito interessante. O frame ele serve para a gente organizar por tipos. Por exemplo, temos aqui o Mix Shader. Vamos adicionar um novo Mix Shader para vocês entenderem. Vamos colocar bem aqui. Podemos dar um Shift D, no caso, adicionar um novo material. Se você quiser desvencilhar esse novo node do frame, você pode dar um Alt P para desfazer o parentesco, ok? Ok, então, por exemplo, temos essas configurações. Então, a este frame nós podemos dar um nome a ele, label, e a gente coloca aqui, por exemplo, primeiro grupo, por exemplo. Então, é uma forma da gente identificar esse quadro. Podemos criar um novo frame, dando agora o atalho Shift A, podemos escrever aqui frame. E podemos adicionar esses dois materiais, podemos selecionar os dois, mantendo o Shift pressionado. Por último, selecionamos o frame, damos um Ctrl P para automaticamente esse frame ele se ajusta a esses dois. E a esse damos o nome, por exemplo, de misturador, grosso modo. Então é isso. Nós podemos utilizar esses frames para a nossa organização. E da mesma forma, podemos atribuir a eles cores diferentes, tá certo? Então, eu creio que essa dica ela é bem interessante. Por último, podemos utilizar um comando chamado reroute. Ele é muito legal também, ele serve para organização. Por exemplo, se tivermos... vamos adicionar mais um node para que vocês possam entender. Na verdade, vamos cortar essa ligação e digamos que este node ele tem a ligação com dois outros nodes diferentes. Por exemplo, com este node bem aqui também. Ok? Então, temos agora duas linhas saindo do seu output. Se quiséssemos fazer uma organização melhor, poderíamos simplesmente, por exemplo, vamos cortar uma delas e ter apenas uma linha. Então, no painel Layout ainda, bem aqui, podemos vir em Reroute. Temos então essa pequena bolinha aqui. Colocamos ela em algum ponto da nossa linha de ligação. E podemos agora fazer a ligação. Clicamos com o botão esquerdo do mouse sobre o Reroute, novamente, depois de tê-la colocado. E podemos fazer a sua ligação. Então, dessa forma, ao invés de criar duas linhas que saem do output, nós podemos fazer essa reorganização simplesmente utilizando esse artifício, o Reroute, e ele tem apenas o aspecto estético de organização. Então, essa foi a nossa aula referente aos nodes, algumas configurações em específico. Espero que ela tenha sido proveitosa e até uma próxima oportunidade. Até mais.